Seja bem-vindo ao nosso estudo de número 6, cujo tema é a expansão batista no mundo. Bem, como vimos na lição passada, os batistas se instalaram na América do Norte, essa região que nós chamamos hoje de Estados Unidos da América, e lutaram ali para criar uma sociedade tolerante com as diferenças, fossem elas religiosas ou quaisquer outras diferenças. Roger Williams é o grande patrono desta instalação de um Estado, de uma organização social, onde as pessoas não seriam molestadas pela sua maneira de pensar ou de crer. Aquela colônia foi chamada de Providence, no que hoje é o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Muito bem. Dali, os Estados Unidos, então, se tornaram como um grande campo missionário para os batistas no mundo todo. Em Rhode Island, surgiram as duas primeiras igrejas batistas e, a partir delas, elas se espalharam pelas diversas colônias da América do Norte e influenciaram muito, como vimos, inclusive a formação da nação americana, com um princípio básico para aquela nação que se instaurou em todas as repúblicas do mundo: a separação completa entre igreja e Estado. Os batistas americanos deram uma incrível colaboração, inclusive, para que esse preceito constasse na Constituição americana. Pois bem, os batistas, então, cresceram na América do Norte, e ali eles ganharam voz, e realmente transformaram a América no maior país com presença batista em todo o mundo. Bem, não é novidade que a perseguição, ao longo da história, ela tem trazido mais benefícios do que malefícios ao Evangelho. Foi assim no início da igreja, foi assim na história cristã, foi assim com os anabatistas na Europa, também com os separatistas ingleses, e aqui também na América do Norte, aquele grupo que pregava o batismo pela imersão, que era algo completamente novo para os padrões daquela época, e também rejeitavam o batismo infantil, que estava tão arraigado no coração das pessoas, e principalmente pregava a completa separação entre igreja e Estado. Não é de se admirar que esse grupo tenha sido perseguido, seja pelos religiosos, seja também pelas autoridades políticas daquela época. Bem, novas congregações, então, a partir dessa perseguição, foram surgindo. Se valia a pena ser perseguido por algo, então as pessoas buscavam esse algo pelo qual valia a pena sofrer. Então, na colônia de Massachusetts, surgiu também, fundada por John Miles, em 1663, uma nova igreja. Depois Boston, onde Thomas Gold fundou também uma igreja batista a partir da sua própria casa. Bem, esse grupo que ia surgindo era, como eu disse, fruto de muitas perseguições. Recebiam, inclusive, multas das colônias, dos governos das colônias. Mas a igreja continuou crescendo. Por exemplo, na Filadélfia, onde era grande o número dos Quakers, era um outro tipo religioso, inclusive descendente dos anabatistas, os batistas ali sofreram grande perseguição também, mas foi exatamente ali em Filadélfia que em 1707 foi organizada a primeira associação de igrejas batistas nos Estados Unidos da América. Mais tarde, em 1776, com a Guerra da Independência dos Estados Unidos,
foi formada, então, a primeira Constituição Americana de 1781, que permanece até os nossos dias como a lei magna daquele país, não é? Aquela Constituição tem, inclusive, a famosa emenda feita, não é? Que é a Lei dos Direitos, e nela estão presentes os princípios batistas de separação entre igreja e Estado e a completa liberdade de consciência e a liberdade religiosa dos indivíduos. Todos os historiadores têm reconhecido ao longo dos tempos a importância que os batistas tiveram para que essas cláusulas constassem na Constituição. Lembra um pouco, né, as histórias bíblicas, como aquela de Paulo e Silas, lembra? Perseguidos também por causa do Evangelho. E é importante estudar a história porque é possível, aliás, é bíblico, que venham perseguições posteriores. E talvez já estejamos num tempo parecido com esse, um tempo de perseguição que vai levar a igreja a realmente continuar fiel ao Senhor, mas a perseguição, como eu disse, ela tem trazido mais benefício do que malefício. O nosso estudo de hoje também ele tem um propósito, ao falar da expansão batista do mundo, destacar algumas personalidades que foram muito importantes para o crescimento e também para essa expansão que alcançou o mundo todo. Uma dessas personagens, não é, que muito nos honra e orgulha como batista, é William Carey, o chamado pai das missões modernas. William Carey, ele é inglês, não é? Era um sapateiro que trabalhava na cidade de Londres e converteu-se em 1776. Em 1789, ele era já pastor de uma igreja batista na Inglaterra. Bem, naquela época era muito comum, principalmente na Europa, o pensamento que os batistas particulares tinham em relação à predestinação. E por isso, talvez, alguns cristãos não pensavam que a salvação era para todas as pessoas, né? E Carey, um dia, na sua sapataria, onde ele tinha um mapa do mundo todo, né? Ele olhava para aquela parede, olhava para aquele mapa e sempre orava para os povos não alcançados. O desejo do seu coração era que todos os povos do mundo pudessem ter acesso ao Evangelho e chegar ao Evangelho transformador e libertador do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fundou em 1791 a Sociedade Missionária de Londres. Essa sociedade, ela foi fundada com o objetivo de dar suporte exatamente aos missionários, né? E a Índia era, então, o primeiro campo missionário que essa sociedade, então, dava apoio. Mais tarde, William Carey, também chamado de Guilherme Carey, né, em português, ele foi enviado, então, para a Índia. E ali, naquele país asiático, ele serviu a Deus como missionário por 42 anos. Ali, ele traduziu toda a Bíblia para o dialeto bengali e para mais outros 43 idiomas falados na Índia. Ou seja, ele traduziu a Bíblia para cerca de 1/3 das pessoas do planeta, que são exatamente os moradores da Índia, não é? Também, quando chegou aquele país, William Carey percebeu que havia uma prática ali muito praticada na Índia, que era o chamado sati, prática na qual a viúva era queimada viva no funeral do seu marido, ou seja, quando o marido morria, era costume ali, numa daquelas regiões da Índia, queimar a viúva junto com o marido morto. A influência do evangelho pregada por William Carey, então, alcançou aquelas pessoas de modo que aquela sociedade
parou de realizar esse ato brutal, não é? Certa vez também, quando William Carey teve, por um acidente, toda a sua biblioteca queimada, não é? Ele disse algo que foi profundamente marcante para as pessoas da sua época. Disse assim: a perda é pesada, mas assim como viajar por uma estrada pela segunda vez é geralmente mais fácil e mais seguro do que na primeira, eu estou certo que a obra nada perderá de real valor. Não estamos desanimados, uma vez que a obra já está iniciada em todos os idiomas. Estamos abatidos, mas não desesperados. Essas palavras mostram como era o coração do pai das missões modernas. William Carey, o pai do movimento missionário moderno. Carey, então, foi uma personalidade entre os batistas, que talvez inspirou os batistas de todo o mundo hoje a serem, se não a mais, uma das maiores denominações missionárias do mundo. Uma denominação que envia missionários para todo o mundo, de todos os países, inclusive do Brasil, onde nós temos a nossa junta de missões mundiais, que envia missionários para todo o mundo. Certamente, esse sonho de evangelizar e ganhar o mundo para Jesus foi trazido até nós por William Carey, que tinha uma máxima, ou seja, uma frase que fica marcada. Assim dizia ele: se você espera grandes coisas, faça grandes coisas. Que maravilha essa vida que nos inspira a hoje também fazermos grandes coisas para a propagação do Evangelho. Vivemos no tempo onde as pessoas esperam grandes coisas, inclusive de Deus, mas não buscam também fazer grandes coisas. Uma outra personagem no mundo batista que também nos inspira e também para missões é um casal, o casal Adoniram e Ana Judson. Eles eram americanos e eram pastores, não é, da igreja congregacional americana. Aquela igreja os enviou em 1812 como missionários para a Índia. Assim, esse sonho de ganhar o mundo não pertencia apenas aos batistas, mas a denominação congregacional também enviou o casal de missionários. Mas alertaram aos missionários, Adoniram e Ana Judson, que eles encontrariam na Índia, então, em Calcutá, com William Carey. E certamente, porque William já estavam ali, o ensino sobre o batismo como imersão e a não prática do batismo em bebês, certamente eles teriam que estar preparados para chegar ali e combater essa doutrina que para eles era estranha. Foram então em seu vapor, não é, que era o navio que os levava dos Estados Unidos até a Índia, foram estudando sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento que dizia a respeito do batismo por imersão. E qual não foi a surpresa? Que ainda no navio, na viagem para Calcutá, eles se convenceram que a imersão era a forma correta do batismo, que era assim que aconteceu no Novo Testamento. Ao chegaram à Índia, então, eles logo pediram o batismo e foram batizados pelo pastor William Ward. Se tornaram, então, missionários dos batistas americanos, uma vez que a missão congregacional logo cortou o seu sustento exatamente porque não eram mais, nesse caso, missionários daquela denominação. Dali, como já haviam missionários batistas na Índia, eles foram enviados para a Birmânia e ali viveram por quase 40 anos traduzindo a Bíblia. A Birmânia hoje é um país chamado Myanmar, onde também há um grande grupo de batistas, exatamente pela influência desse casal, Adoniram e Ana Judson. Quando Adoniram Judson morreu, havia então ali na Birmânia, hoje Myanmar,
cerca de 7.000 batistas e 100 pastores. Que obra maravilhosa! Como Deus muda as pessoas de lugar, como Deus age através dos tempos e através da própria perseguição para trazer luz aos corações das pessoas e para trazer o Evangelho em nome de Jesus. Adoniran Judson se tornou, então, o primeiro missionário protestante enviado para pregar na Birmânia. Que bênção, né? E assim também ele levou com o seu trabalho a criação de uma outra associação de apoio aos missionários surgido ali nos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos da América têm sido esse grande celeiro de missionários para todo o mundo, não é? Como disse, uma das metas de Adoniran Judson era exatamente traduzir a Bíblia e fundar uma igreja de 100 membros. Deus superou muito o seu sonho. Deixou ali mais de 7.000 membros. E se ele queria ter uma igreja de 100 membros, quando ele faleceu, já havia então 100 pastores. Que bênção, que maravilha, não é? Claro que, devido a esse trabalho, Mianmar hoje, ou a Birmânia, é o terceiro país com o maior número de batistas em todo o mundo. O primeiro, claro, os Estados Unidos. O segundo, imagine, a Índia. E o terceiro país é Mianmar, país, inclusive, pelo qual devemos estar orando, tendo em vista sempre haver ali alguns problemas sociais relacionados à política. Que bênção, que visão os batistas trazem, mesmo para outras denominações, a visão de alcançar o mundo, a visão de que o Evangelho é para todos, a visão de que Jesus morreu por todos, e nesse caso precisamos fazer esse Evangelho ser conhecido em todo o mundo. Os batistas atuais, então, se constituem como um dos maiores grupos evangélicos em todo o mundo e estão congregados numa grande aliança mundial, exatamente a Aliança Batista Mundial, cujo presidente de honra, inclusive, tem assento na ONU, nas Organizações das Nações Unidas, e se torna, então, nesse caso, um dos conselheiros para esta organização. Estima-se que haja cerca de 50 milhões de batistas, isso adultos batizados, porque no rol das igrejas não constam as crianças e os não batizados. Bem, sendo assim, nós nos alegramos muito. Esse estudo de hoje é nada mais do que um estudo missionário, que nos alegra, que reacende a chama de missões no nosso coração, mostrando que nós, os batistas de hoje, temos um legado a dar continuidade. Homens e mulheres, como William Carey, Adoniran Judson, e poderia citar tantos outros, que deram as suas vidas para a salvação de pessoas que estavam em outros países, com culturas completamente diferentes das suas, mas foram ali, abriram mão do seu conforto, do seu país natal, alguns até mesmo da sua família, para darem tudo de si pelo Evangelho do Senhor Jesus em outros países e em outras culturas. Que esse legado também esteja sobre a sua vida e que você possa, no nome de Jesus, ser também, além de um batista, mas um missionário que sabe que Jesus morreu por todos e não por alguns, e que todos precisam conhecer a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.